A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, edificando, exortando, consolando, curando, sarando, renovando, restaurando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, graças a Deus, maravilha, graças a Deus. Temos que estar pregando o Evangelho, né, irmãos, em todos os lugares, levando a palavra. O tempo está passando, o final está aí iminente, né, está às portas. Nós temos que, pela misericórdia de Deus, estar firme com o Senhor, não é brincadeira não. Mas Deus é maior, amém, aleluia. Então, a nossa vida cristã, a gente tem um dia que a gente começou ela. Teve um dia que você deu um pontapé inicial. Não é verdade? Teve um dia que você entregou a sua vida para Cristo, que você levantou a mão. Hebreus capítulo 12 fala: deixemos todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando somente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ignorou a humilhação e foi morrer por nós, amém, aleluia. Então, assim, de uma forma geral, deixar o pecado, deixar aquilo que embaraça a nossa vida, correr a carreira que nos está proposta. Jesus fez a proposta. Nós estávamos desgarrados do Senhor, afastados do caminho do Senhor. Não tinha como ser salvo. Não tinha como sair da situação em pecado. Mas Ele estendeu a mão para nós, amém? Glória a Deus. Você lembra quando você entregou sua vida para Cristo? Lembra quando você entregou? Então ali iniciou a carreira. Jesus aqui, nesse texto que nós lemos aqui, Ele fala assim, que Ele desejou tanto, no verso 15, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Então Ele ficava pensando, né? Ó, Lucas, nós estamos lendo aqui, Lucas 22, 15, desejei muito comer convosco. Olha que coisa linda, desejei muito. A gente fica pensando assim, não sei se vocês pensam, mas a gente está naquele lugar maravilhoso, na glória, delícia também, não tem problema, não tem nada, né? Tem dor de cabeça, não tem nada, delícia. Não é? Você vai estar lá, olhar assim e falar para o Senhor, desejei muito estar aqui. E fala, então aproveita então. Então Jesus fala, desejei muito estar aqui, nesse caso aqui, para comer a Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Desejei muito comer essa Páscoa. Porque essa Páscoa aqui é aquela que foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus falou com Moisés. A primeira Páscoa lá no Êxodo capítulo 12. E depois que eles entraram na terra prometida, todos os anos era celebrada a Páscoa. A Páscoa morria o cordeiro na Páscoa. Jesus, engraçado, ele está ali nessa Páscoa, antes do sofrimento, vai comer um cordeiro que representa ele, e ele é o verdadeiro cordeiro. Amém ou não? Glória a Deus. Porque o cordeiro da Páscoa apontava para Cristo. Um dia o Senhor vai trazer um cordeiro que vai morrer por todos. Ó, quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, no Gênesis capítulo 22, quando Abraão foi levar o filho dele, Isaac, né, que ele amarrou o menino, né? O menino perguntou, pai, onde está o cordeiro? Onde está antes de amarrar o menino, né? Onde está o cordeiro? E o menino, Deus proverá para si o cordeiro. Amarrou o menino lá, na hora que ele vai sacrificar o menino, a voz fala, Abraão, não faças isso. Ele não sacrifica. Eis que agora eu vejo que você realmente me ama, porque você não negou o seu único filho. Não é brincadeira não, que prova que ele passou, né? Abraão passou uma prova de fogo. Mas aí quando ele deixou de sacrificar o próprio filho, olhou do lado e viu lá um carneiro lá. Quer dizer, um cordeiro mais velho.
e pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar de Isaac, ofereceu ao Senhor. Ali já estava apontando para alguém que ia morrer no nosso lugar. Não é a morte física, é uma morte, é muito mais profundo do que isso. Alguém que ia passar pela morte física e que ia também passar pela morte eterna, que ia pagar o nosso preço de salvação. Tanto é que ele pagou mesmo. Essa parte ela é bem polêmica, porque a Bíblia não explica 100%, mas a gente entende, ó. O Deus Filho, só falar assim para você jogar no ar assim, ó. O Deus Filho se fez homem e deixou tudo que ele tinha eternamente como preço do nosso resgate. Lá em cima tem um homem, Jesus. Essa parte é complicada de explicar ela. Porque ele era Deus que se fez homem. E não deixou de ser homem. Agora é Deus num corpo de homem lá em cima. Então, o que ele era antes, ele pagou eternamente por nós. Isso é difícil de entender. Só na glória que o Senhor vai explicar. Como que ele pagou esse preço eterno por nós, se ao terceiro dia ele ressuscitou? Mas ele se tornou homem. O Deus Filho se tornou homem. E cadê aquele Deus que não era homem, antes de ser homem? O que aconteceu com ele? Então, ele está agora restrito num corpo de homem. Você consegue pensar um pouquinho assim, ficar confuso assim, sua cabeça? O que ele era antes de ser homem? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nunca deixou de ser carne, agora de ser homem. Porque ao terceiro dia ressuscitou e depois subiu aos céus, né, lá depois de 40 dias na terra, depois da ressurreição, e se assentou à direita de Deus Pai. Quem é aquele Deus antes de se tornar homem? Cadê ele? Ele está agora num corpo de homem. Isso ele fez para resgatar a humanidade do pecado. Pagou um alto preço. Deixar ser quem ele era, glorioso lá, não sei nem explicar isso, para ser quem ele é hoje. Não que ele não seja maravilhoso, ele é maravilhoso. Tanto é que a Bíblia fala que quando ele se tornou homem, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Amém, aleluia. Então, de uma certa forma, não sei explicar, ele é maravilhoso ainda. Mas ele se fez homem, deixou aquilo que ele era, não tem como explicar isso, para pagar o preço por nós na cruz do Calvário. Para pagar o preço de salvação. Então ele fez isso por amor a nós. Pensa bem. Você é dono de uma empresa poderosa. Aí você se torna o empregado e se torna o servo de todos, por amor a todos. Não é fácil, não. Você é dono de uma empresa aí, magnata. Você é o magnata. Aí você vira um empregado. O mais humilde dos empregados, para servir. Para lavar o pé daquele que vai trair você ainda. Pensa, você vai lavar os pés daquele que vai trair você. E você sabe quem é. E você está fazendo isso tudo por amor. Chega no momento que você fala, não vou aguentar. E você fala, não, mas vou buscar força. Porque eu preciso fazer isso para salvar todos os empregados. Mesmo que eles não mereçam. Mas eu não vou fazer por merecimento, vou fazer por amor. Isso que o Senhor fez por nós. Amém, aleluia. Glória a Deus. A gente não está fazendo nem para os parentes da gente, vai fazer para os outros agora? Não, para você ver, estou falando sério. Não estão fazendo nem para os parentes nossos. O cara tem o mesmo sangue nosso, é parente, é tio, é tia, é primo, é não sei o quê, marido, é mulher. Ele não está fazendo nem por eles. Que se lasque lá. Não fala assim diretamente, mas agora Jesus fez pelo seu inimigo. Romanos capítulo 5 fala que ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos. Teria coragem de fazer isso por um inimigo seu? Ele disse ele morreu. Olha, Romanos 5, olha lá, abre comigo lá. É bom ler para ficar marcado na mente. Porque às vezes pensa que o pastor está inventando, isso aí eu não vi na Bíblia, não. Romanos capítulo 5. Romanos 5, verso 6.
Romanos capítulo 5, verso 6. Olha o que está escrito aí. Está escrito assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Dificilmente. Embora alguém possa até se animar a morrer pelo bom. É difícil, mas alguém pode morrer pelo um bom. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Aleluia? Ele está falando assim, que a gente... Olha o que Paulo está falando. Se a gente era inimigo dele, ímpio, inimigo dele, ele morreu, deu a vida por nós, para salvar a gente, fez o plano de salvação por nós. Imagina agora que a gente entregou a vida para ele, que a gente já está com ele, sendo filho. Mas se a gente era inimigo, ele deu a vida, imagina agora que a gente entendeu e levantou a mão. E a gente, mas eu tenho pecado, pastor, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Então, pois é, você tem defeitos, imagina bem se ele não vai ajudar a gente. Se a gente era inimigo imprestável, ele trouxe a gente de lá e trouxe para cá. Agora, alguns defeitos, você acha que ele não vai ajudar nós? Tanto é que João escreve em 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa linda. Não, filhinho, não peca não, não peca não. Mas se porventura eu pecar, não, se porventura eu pecar, temos um advogado. Quer dizer que você pensa bem, ó, depois de tudo que ele fez por nós, de tirar a gente das trevas, da gente ser inimigo dele, ele trouxe a gente para a luz, morreu por nós e tal. Aí ele fala, gente, por favor, vocês sabem disso tudo, agora não peca não. Mesmo sabendo, não vou pecar, tá bom, Senhor, não vou pecar. Mas aí eu pequei. Eu falei, então, filhinho, não é para você pecar, mas você pecou? Ele está lá dizendo assim para você, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar você, vou advogar a sua causa, ainda vou defender você ainda. Apesar de você saber de tudo que eu fiz por você, você pecou, não pecou? Pequei, Senhor. Então, mas eu vou ajudar você, vou advogar a sua causa. É amor, amém? Glória a Deus. Isso é amor. Você sabia que eu morri por você? Que eu larguei tudo lá de cima por você? Que eu fiz... Sei, Senhor. Então tá. Então não peca não, tá bom? Ah, Senhor, eu pequei. Pecou? Então tá bom, né? Eu vou advogar a sua causa. Vou ajudar você. Aí resolveu aquele problema. Passou um tempo. Você pecou de novo? Pecou. Ah, vou ajudar você. Aí pecou de novo? Senhor, pequei pela 12ª. Eu estou ajudando aqui você. Eu estou aqui com você. Sou teu advogado. Amém? Aí cai naquela palavra lá em João, Evangelho de João, capítulo 13. Olha o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 13, para você ver. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. O que João escreve, ó? Ao testemunho de João. Evangelho de João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar desse mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É esse versículo aí. Olha o detalhe aqui. Jesus, ele não amou o Tiago, o Pedro, o João, o Tomé, o Judas, só quando eles estavam de boa, não. Só quando estava tudo certo. Jesus amou eles até o fim. Então teve momentos, por exemplo, que Pedro pisou na bola com Jesus, que Pedro errou com Jesus, como a gente sabe que ele errou, que ele negou Jesus. Jesus falou para ele, você vai me negar? Ele, não vou negar, dou a vida pelo Senhor. E quando então aqui você percebe que quando Jesus olhou para Pedro, quando Pedro negou Jesus e Jesus cruzou o olhar com Pedro, pela terceira vez, quando Pedro negou, o olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. A gente entende agora, tranquilamente, que quando Pedro negou Jesus,
no meio daquela turma lá, e Jesus estava apanhando, quando o galo cantou pela terceira vez, e o olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Pedro só foi embora. Pedro chorou amargamente. Aquele olhar não foi um olhar de condenação. Porque aqui está dizendo que Jesus amou até o fim. Quando Jesus foi ter com Pedro, depois da ressurreição, e Pedro estava todo ali, sem graça, e Jesus estava na beira da praia ali, assando um peixe ali, e eles estavam pescando lá, e de repente, Jesus gritou para eles assim, pescaram alguma coisa? Está no Evangelho de João isso. Vocês pescaram alguma coisa? E eles olharam, não pegamos nada. Eles não sabiam que era Jesus ainda. Aí Jesus falou assim, joga para o lado direito. Amém, glória a Deus. Aí quando eles pegaram, eles olharam firmaram o olho, olharam na praia. É o Senhor. Quantidade grande de peixe. É o Senhor. Aí Pedro já pulou na água. Estava sem graça, tudo. Chegou na beira da praia, o pessoal chegou puxando peixe. Pedro ficou ali, Jesus pegou um peixe deles, assou. Fica imaginando assim, Pedro ali, assim, sem graça de tudo, assim, os discípulos comendo peixe. E Pedro assim, no meio da turma. Acabou de negar ele há dias atrás, 4 dias atrás aí. E agora Jesus está fritando um peixinho assim, dando de comer para eles. Não tinha coca, não tinha guaraná, mas tinha uma água boa ali, né? Um peixinho gostoso, da hora. A carinha de Pedro, hein? Sem graça. No meio de tantos discípulos, Jesus vira para Pedro e fala para ele, Pedro, você me ama? Oh, glória, hein? Senhor, eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama 3 vezes. Senhor, o Senhor que sabe, eu não sei de nada, mas estou sabendo mais nada da minha vida. Mas eu estou pensando que eu sei, eu não sei de nada. Aí, para a surpresa de todos, Jesus falou para ele assim, cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Jesus entrega uma responsabilidade grande para Pedro. E o cara que negou ele. Então, Jesus amou até o fim. Não tem esse negócio de, quando o cara pisar na bola comigo, eu não amo mais. Não tem esse negócio não. Tanto é que Jesus entregou responsabilidade para ele. A comunhão, não perdeu a comunhão. Não, Pedro negou o Senhor. Senhor, o senhor vai ficar com... Não, Pedro, vem cá. Você me ama, Pedro. Amo. É que o homem é falho, né, irmão? A gente é cheio de falhas, né? O Senhor entende isso. Por isso que a gente tem que pedir a graça de Deus, para Deus colocar o amor dele no nosso coração mesmo, para a gente entender isso. O Espírito Santo trouxe esse amor para nós. Só que na nossa cabeça está cheio de minhoca, cheio de tanta de coisa. Primeira coisa que pula na frente nossa é a carne, a carnalidade nossa. Se tem outra pessoa no lugar de Jesus ali, Senhor, o Pedro não está aqui com nós não. Porque nós ficamos sabendo que ele negou o Senhor lá, já não anda mais com nós. Até queria sim, mas o João aqui, o Tiago, que um dia quis fazer descer fogo lá, matar a turma lá, falou que eu não aceito isso não. Tiago e João eram filhos do trovão, era brigão. Você sabia? Tiago e João eram brigão, discípulo brigão. Era o Severino antes de converter. Bom, não sei se converteu mesmo, Severo. Então tá bom. O Pedro e o João, o Pedro e o Tiago, quando Jesus foi passar numa aldeia de samaritano, o samaritano não queria receber Jesus. Aí Tiago e João falou para Jesus, o senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e mata todo mundo aqui? Está escrito na Bíblia, irmão. Os 2 discípulos falaram para Jesus, o senhor quer que a gente faça descer fogo do céu? Os 2 irados, andando com Jesus e brabo. Tem crente dentro da igreja, brabo com o irmão, querendo matar o irmão, querendo matar a irmã. Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim para destruir, eu vim para abençoar, para resgatar, para salvar. Amém? Então, meu irmão, olha bem você ver. Lá, imagina eu quando eles descobriram que Pedro negou Jesus, então, porque Pedro ficou triste. Que essa tristeza acabou contando, porque Pedro era sanguíneo. Sanguíneo conta, fala, não fica segurando não. Então você não vai andar mais com nós não. Pode ficar para lá. Ou andou, mas andou ali, ficou lá beliscando, estava pescando com eles lá. Até os discípulos aceitaram o Pedro. Mas ali Jesus trouxe o Pedro mais para perto ainda. O que parecia que deveria ficar longe, foi o que Jesus trouxe para mais perto.
Aquele que está dando mais problema é aquele que você tem que trazer mais perto para ajudar. É o que precisa mais de ajuda. Viu? A atenção do homem é essa aqui, ó. Não dá mais, não aguento mais. A de Jesus é o contrário. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aos fariseus, pensa assim, ó. Ele come com pecadores. Lucas 15, ó. Esse Jesus, esse mestre, come e se assenta no meio dos pecadores. Jesus falou assim: quem precisa de médico não é os sãos, são os doentes. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então Jesus veio para nós, amém? Aleluia. Veio para curar nós. Se você está se achando aí um miserável na cadeira, aí, querendo enfiar a cara debaixo da cadeira, aí, eu não presto por causa daquilo. Então Jesus veio para nós mesmo, para ajudar nós mesmo. Porque aquela parente, então, pois é, você não dá conta, está dando? Não, então tá. Então, Jesus veio para ajudar nós, porque nós não damos conta mesmo. Nós somos miseráveis. Não tem não tem A, B. O pastor é melhor. Não, eu posso ser melhor numa área, mas às vezes na outra não sou. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós. Um tem um defeito aqui que não pode ver o irmão para lá. Outro tem um defeito com dinheiro, outro tem um defeito em outra área. Todo mundo tem, irmão. Todo mundo, não tem perfeição. Paulo diz que esqueço das coisas que para trás ficam e avanço, prossigo para o alvo. A gente está prosseguindo, santificando, buscando a Deus, limpando a nossa vida, pedindo a purificação. Amém? Aleluia? Quando Jesus sabia que Judas ia negar ele, ia trair ele. Você vê que quando Judas, eu não estou mostrando os textos, porque senão é a nossa hora. Vê que quando Jesus está no jardim do Getsemane, e Judas foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas. Você pensa bem, o cara estava ali, irmão, andando com Jesus, e Jesus sabia que ele ia trair ele. Você teria coragem de andar com alguém que você sabe que vai trair você? Na primeira oportunidade, você isola ele. Você isola ela. Se você sabe que ela vai trair, você não dá cargo nenhum, não isola ela. Você deixa de longe. Jesus deixou a bolsa de dinheiro com ele. Porque se tem a bolsa do dinheiro, tem muita intimidade. Porque precisa estar toda hora conversando com o cara. Precisa pagar ali um pé de moleque ali, precisa pagar um peixe, precisa pagar comprei uma sardinha ali. A rede estragou. Não sei o quê. O rapaz quer ajudar aqui. Judas, o rapaz quer ajudar, marca o nome dele aí. É dizimista. Então, o Judas está ali, está ali junto com ele. E Jesus sabia que ele ia trair. O que Jesus está fazendo? Dando oportunidade. Para falar assim que o cara nunca teve oportunidade. Judas nunca pode dizer assim, eu não tive oportunidade, por isso que eu fiz isso. Não pode falar. Judas não pode falar, eu traí ele porque ele me isolou, deixou eu de lado. Mentira. Foi o que estava mais perto. Mais em comunhão. Tanto é que quando ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata lá, ele falou para a turma, aquele a quem eu der o beijo é esse. Porque estava escuro, só com lamparina, e todo mundo ali com aquela roupa de Galileu. Né? Imagina bem lá. Né? Lá em Maria da Fé tem um pretinho, aqui tem outro. Lá junta os pretinhos de noite. Sem óculos, você não sabe quem é o pastor Flávio lá. Os pretos lá à noite, lá no mato, aí no jardim do Getsemane. Você tem que chegar com lamparina. Aí ele chegou com lamparina e falou assim, aquele que eu der o beijo é esse. Aí procurou, olhou o Eide, esse não, esse é muito pretinho. Olhou o outro, esse não é. Esse aqui de cavanhaque. Deu um beijo. Então, quando Judas deu o beijo em Jesus, o que Jesus falou para ele? Quem lembra? O que Jesus falou para ele? Vamos achar. O que Jesus falou para ele quando ele deu o beijo? Vamos ver o que ele falou. O que ele falou para Judas? Acha aí, fala para mim. Aí, pastor, está lá. Acha aí para mim. Vamos ver o que Jesus falou para Judas quando ele deu um beijo. Achou sim ou não? O que Jesus falou para Judas
Tem vários textos, né? Eu já achei um em Lucas aqui. Deixa eu ver o João lá, 18. Vamos ver o João 18, o que o João fala. Tem vários textos, irmão. Vocês não acharam ainda por quê? Estou procurando um segundo já. Meu pai. Achou? Aonde? Quem achou em Mateus? Mateus? Tá, depois nós vamos no Lucas, depois nós vamos no Marcos. Mateus 26, versículo. Mateus 26, 47. Olha aí, ó. Mateus 26, 47, começando por esse texto aí, ó. Mateus 26, 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor dera-lhes um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se, eles agarraram Jesus e o prenderam. Você chamava ele de amigo, você ia falar para ele: sem vergonha, safado. Eu sabia que um dia você ia fazer isso. Eu estava só esperando, não pensava que ia ser hoje, seu sem vergonha. Tudo bem, eu vou. Mas você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver, marvar, você vai para o inferno, eu quero ir lá depois. Não é assim que a gente faz com a turma? Não é assim que a gente faz com a turma? Que machuca a gente? Você vai ver. Eu vou ressuscitar ainda, você vai ver, rapaz. E eu vou salvar a turma, ou eu não vou salvar, não. Ou eu não salvo. Não é assim que a gente faz? Olha o que Jesus chamou ele: amigo, para que vieste? A gente não chama de amigo nunca, né, irmão? Marcos 14, vamos ver lá. Cada evangelista fala alguma coisa do seu ponto de vista. Vamos ver aqui. Vamos ver se Marcos 14 tem alguma coisa. 14:45, vamos lá. Tá, aqui ele não falou muito, né? Logo que chegou, Marcos 14:45, logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Lucas, vamos lá em Lucas agora. Lucas 22, que é o texto que nós estamos. Lucas 22, também. Lucas 22, versículo 47. Vamos lá, 47. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente dela, chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram: Senhor, lutaremos a espada. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Jesus curou a orelha de um cara que queria prender ele. Você curava, irmão? Você curava? Fala para mim, vai. O cara foi prender Jesus. E aquele fuá danado, cortaram a orelha dele. Você curava ele? Estou perguntando, você metia a espada mais ainda. Senhor, ensina nós, perdoa nós, Senhor. Não é o que acontece na igreja, na nossa casa, a gente, em vez de curar, a gente está ferindo mais ainda. O cara olha, você vê, o cara veio com má intenção, é nosso inimigo, e Jesus está falando para a gente curar ele. Irmão, vamos ter que pegar o pão aqui, o cálice, e falar: Senhor, perdoa nós, não somos dignos de nada. Mas não é mesmo, irmão. Quem que é digno? Quem é digno de pegar o cálice? Quem é digno, irmão? Olha aqui. Meu pai,
Jesus pegou e tocou na orelha e curou o rapaz, o soldado que estava com a espada para prender ele. Nenhum de nós faria um negócio desse, irmão. Curar o cara que veio para prender a gente. Não tem condição, só Deus mesmo. Só Jesus mesmo. Evangelho de João 18. Evangelho de João 18. Qual o versículo? É aqui. João 18, 1. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. João 18, verso 2. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se reuniu ali com os discípulos. Olha, irmão, Jesus levava Judas junto com ele. Porque muitas vezes andou com Jesus e foi ali orar. Intimidade com Jesus, olha aí. Relacionamento com Jesus. Judas sabia que Jesus estaria ali. Era confidente, fazia parte do grupo ali, da turma. Verso 3. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas, sabendo Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele sabia, irmão, Jesus sabia. Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmão, se Jesus quisesse fugir, fugia. Se Jesus não quisesse entregar, não entregava. Só dele falar, eles caíram por terra. Verso 7. Tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixar ir estes. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste. Olha aí, está vendo? Não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Aí, irmão, prenderam ele. Se ele quisesse não ser preso, não seria. Então você vê que Jesus amou os seus discípulos até o... Olha o verso 9 de novo, João 18, 9. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus amou até o fim. Não é para a gente amar só quando está tudo certo, não, irmão. Não é só amar quando o irmão está ajudando você, quando a irmã está ajudando você, não. Quando não estiver ajudando também, quando tiver algum problema, é para continuar amando. Porque Jesus está dando um exemplo: amar até o fim. Até aquele dia. Então a ceia, quando a gente come a ceia aqui, o pão representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo, irmão. Jesus não morreu por mim, não, morreu por nós. Morreu por nós todos. O cara que é inimigo dele, ele ajudou o cara. A gente que era inimigo, ele morreu por nós. Então, e nós que somos irmãos aqui, quando a gente pega no pão? Se a gente era inimigo, era ímpio, ele já morreu por nós. Então, o que ele está querendo? Como que deve ser os nossos relacionamentos? Como tem que ser a nossa comunhão? Primeiro com ele e com os irmãos. Esse João 13 aqui agora, esse João 13 aqui, esse João 13 agora, volta um pouquinho aí, esse João 13, arrebenta com nós agora, ó. João 13 aí, ó, olha o Joãozinho, nosso irmão João. Nosso irmão João, capítulo 13, volta um pouquinho, 13,
34 e 35, ó. João 13, verso 34. Olha o que está escrito. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Só quando ele fizer coisa boa para você. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando fizerdes isso. É isso que está escrito? Vamos lá, verso 34. Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Aí ficou pesado, hein? Amar um ao outro como Jesus nos amou. Aí eu dei o exemplo aqui de Pedro e Judas para você. Como é que vai amar um Judas da vida? Como é que vai amar um Pedro da vida? O Judas morreu, mas o Pedro deu muito fruto. O Judas morreu não porque Jesus não o amou, porque ele tomou decisões erradas. Mas Pedro se tornou um grande homem de Deus. Então vale a pena investir. Mesmo aquele que é seu inimigo. Porque a gente aquele que aparenta ser inimigo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não é verdade? Às vezes, meu querido, minha querida, essa pessoa que talvez você despreze na sua casa, na sua família, daqui 5, 10 anos é aquela que vai estender a mão para você. Ou que você vai precisar dela um dia. Esse mundo dá volta, irmãos. Esse mundo dá voltas. Esse mundo dá voltas. Aí, às vezes, lá na escola, eu falo para a turma, lá para os alunos dos 9º ano, lá, eu quero que vocês sejam ótimos alunos. Um dia eu lembro que eu falei assim, sabe por quê? Quem aqui que vai ser engenheiro? Quem que vai ser médico? Então, imagina eu daqui 20 anos, daqui 15 anos, eu precisar de um engenheiro, de um médico, e é você que vai estar lá. Então, eu quero que você seja o melhor aluno da sala, para eu ter o melhor profissional também, que vai me auxiliar depois. Se eu fizer você de qualquer maneira aqui, lá na frente, quem vai ser prejudicado vai ser eu mesmo. Então, eu quero que você seja melhor aqui. Foi uma das coisas que eu falei para eles, eu lembro certinho. Então, aqui, quem quer ser enfermeiro? Enfermeira, então. Eu quero que você seja a melhor enfermeira, o melhor enfermeiro, quando você for. Ou o melhor médico, o melhor psicólogo, a melhor psicóloga. Senão, como é que vai ser daqui 15 anos? Como é que vai ser isso? Se a gente não está preocupado com vocês agora. Então, nós aqui também, irmãos, esse mundo dá voltas. Eu lembro quando eu não era convertido. Só não vou citar nome, mas eu não era convertido. Há 40 anos atrás. Eu morava aqui, eu vim em 83, morava aqui, lá no Jardim, na Boa Vista, e já tinha gente lá que era novinho, que era crente. Casal de crente que passava na porta da minha casa. Eu nem sabia o negócio de crente, não entendia nada, mas conhecia a gente. E eu via o casal, ia para a igreja, na Assembleia de Deus, de mãozinha dada com a Bíblia. Já era crente na minha frente, eu não era crente. Eu não era crente, já era crente, nascido no berço evangélico, os dois passavam lá. Morava perto de casa. O tempo passou, eu converti. Aí, eu lembro quando a gente estava no Idinho ali, no DR. Não foi no Idinho, não, foi no Idião. Estava no Idião, aqui no Padre Nicolau, que alguém queria falar comigo. Estava precisando de ajuda, queria falar com o pastor. Aí a pessoa foi, e era essa pessoa que estava com um problema no casamento. Que o marido saiu de casa e tal, sentou no escritório, se contou a história, e eu fiquei pensando, falei, engraçado, né? Ela era crente e ele também, e eu não era. Agora eu virei crente, passou um tempo, eu sou pastor, agora ela está aqui pedindo ajuda no casamento dela. Esse mundo dá volta, hein? Esse mundo dá volta. É assim, irmão. Hoje você está aqui. Aqui assim, mas não despreza, nunca despreza ninguém. Você vê que os mesmos ali que prenderam Jesus, os soldados que prenderam Jesus aqui, depois da ressurreição, talvez, não estou afirmando agora, talvez alguns deles se converteram. Ou filhos deles se converteram. E foram beneficiados pela morte de Cristo. Você imagina a cabeça de um soldado desse, de um vô. Nossa, foi eu que matei, eu que ajudei lá a prender esse homem. Quem foi esse homem? Lá no Evangelho de João, olha aqui para você ver no Evangelho de João, no capítulo 7, eu falo isso para vocês, porque se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 7,
Ó, no Evangelho de João, no capítulo 7, quando Jesus estava numa festa, levantou-se soldados para prender Jesus. João capítulo 7. Olha o verso 30. Ó, João 7, verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Contudo, muitos de entre a multidão creram nele. Diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem? Então, ó, verso 32, os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. Então os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Aí Jesus começou a pregar, a falar. A pregar. Olha o verso 43. Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Olha o 45 agora, olha o 45. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxeste? Eles foram lá para prender ele, por que vocês não trouxeram ele? E os guardas responderam: jamais alguém falou como este homem. Está vendo? Nunca não prenderam ele. Replicaram os fariseus: também fostes enganados? Creu nele alguém das autoridades ou dos fariseus? Esta plebe, porém, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhes: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo, para descobrir o que faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Mas você está vendo que os guardas foram para prender ele? Mas não prenderam. Por quê? Os guardas falaram no verso 46, responderam os guardas: jamais alguém falou como esse homem. Nem os guardas conseguiram prender o homem, Jesus. Ficaram assustados de ver o Jesus falando. Irmãos, quem é esse Senhor que a gente está servindo ele? Que o Espírito Santo nos ajude, amém? Aleluia. Quem é esse que os guardas têm ordem para prender e chega lá, nessa ocasião aqui, não consegue prender? Não tem como prender um homem desse. Ah, mas você tem ordem para prender? Então, mas não sei, rapaz, não dá para prender um homem desse. Que o Senhor nos ajude, amém? Glória a Deus. Que o Senhor sopre um pinguinho na gente assim, ó, uma coisica na gente. Um pouquinho só, na nós. É capaz de, se a gente agir um pouquinho, uma vírgula dessa, o pessoal da sua casa lá que acha que você não quer nada com eles e tal, se você fizer uma bondade, eles vão falar assim: o que aconteceu com a fulano? Eu esperei uma pancada e veio uma benção. Aí tem coisa, hein? Aí tem coisa. Vai ficar armado aí, porque acho que você está armando esse lado, porque não acredita que a sua atitude é uma atitude dessa. Já está esperando a pancada sua. E você vai com amor. Mas Jesus está falando para você ir com amor. Porque é assim que ele fez. Aí, 1 Coríntios 13, 8 fala: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Vamos ficar em pé? Aliás, ficar em pé não. Estou pensando que estou terminando aqui. Vamos aqui fazer aqui a nossa ceia aqui. Vamos preparar a ceia aqui. Oi, Fred, estou ficando velho, Fred. Manda ficar em pé para terminar. Tá vendo? Eu vou contar para a turma aqui o que você fez lá na academia. Hoje não vou contar, não. Hoje não vou contar, não. Vou contar outra hora. Eu vou contar o que você fez lá na academia. Lá. Eu vou contar depois para a turma. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Vamos orar aqui, pedindo a bênção sobre os elementos da ceia. Que nós possamos participar desse Cristo maravilhoso. Que o nosso coração seja quebrantado. Que o Senhor nos perdoe, que nós possamos perdoar de coração. Que possamos ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Pega aí, meu querido. Aí, estende as mãos para cá. E vamos orar. Senhor, nós apresentamos aqui os elementos da ceia. O pão que representa o corpo de Cristo. E o fruto da vide que representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe. E nós estamos pedindo a bênção
sobre os elementos que serão usados, ministrados nessa manhã. Abençoa aqueles que estão participando também ali pelas mídias, que o Senhor abençoe os elementos lá também, Senhor. Que sejamos mais quebrantados, humildes de verdade, sejamos uma bênção, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Abençoa os elementos da ceia, Senhor. Queremos participar dessa aliança, de fato, de verdade. Abençoa, Senhor, os elementos em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis servir? Pode servir. Alto preço foi pago pela minha vida, Senhor. Ó Deus maravilhoso. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé toda a igreja. Todo mundo pegou o pão? Todo mundo pegou o pão? Cálice. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Perdoa eu, perdoa esta casa, Senhor. Não somos dignos de nada. Possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito, exalando o perfume de Cristo, a luz de Cristo, o sabor de Cristo. Perdoa, 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 abençoa, Pai. Comamos e bebamos em nome do Senhor. E porque Ele vive, estamos aqui hoje. Porque Ele é nosso Deus. Maravilhoso. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
que vive está. Glória a Deus, aleluia. Nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda glória a Ti, Senhor, toda honra a Ti. Te agradecemos por essa oportunidade, pela Tua palavra, por cada vida, por esse momento que é feito em memória do Senhor. Obrigado pela vida do irmão, da irmã. Obrigado pela redenção, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Perdoa nós, ajuda-nos a sermos homens e mulheres de Deus. Ótimo domingo para a igreja, ótima semana, ótimo ano, ótimo mês. Que a boa mão do Senhor permaneça com todos, com cada um de nós. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam.